anos, a Federação Nacional dos Médicos nunca teve uma mulher à frente na presidência. E também nenhum piauiense. Então, a gente está com muito orgulho fazendo essa representação. É muito importante para o movimento médico nacional essa representação do Piauí. O Piauí sair dos muros e alcançar essa representatividade nacional. Doutora Lúcia já tem bastante tempo no movimento de classe, né, da medicina, do profissional médico. Quanto tempo já? Claro que a senhora, apesar de jovem, mas já tem uma experiência nessa área. Tem sim, mais de 16 anos no Conselho Regional de Medicina, depois recebemos esse chamado para ir para o movimento sindical, Sindicato dos Médicos do Estado do Piauí. Então já tem uns bons anos aí sim, viu, Marcelo? Eu não posso delatar aqui para continuar com esse título aí de jovem ainda, apesar de jovem. Doutora Lúcia, eu comparo muito as entidades médicas, né, conselho, sindicato. O sindicato, por exemplo, a gente sabe que na essência é uma instituição de classe, né? Ou seja, que é para luta, preservação, manutenção dos direitos de uma categoria. Mas quando eu falo das categorias ligadas à saúde, eu comparo muito ali ao AB, por exemplo, né? Cada uma nas suas atividades, mas não se restringe apenas aos movimentos internos das categorias. E tem uma atuação muito forte para impactar também na vida das pessoas. Porque quando se defende ali a valorização do médico, dos profissionais da saúde, você quer lá na ponta um melhor atendimento para as pessoas. Com certeza, Marcelo. Primeiro porque não pode se conceber uma entidade médica que não veja o todo. Não veja a academia, que é a ciência, o conhecimento, e não veja a parte social. Não se concebe uma entidade médica sem ver esse todo. Então, o Sindicato dos Médicos, nós temos, inclusive, um chamado PEC, Programa de Educação Continuada, onde engloba jornadas, cursos, palestras, não só para os médicos, como para outros profissionais da área da saúde, como para a população, como, por exemplo, suicídio. Nós já trouxemos o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria e da América Latina, né? Então, a ação ela é muito maior, até porque a responsabilidade do médico, ele lida com vida, né? Com vida humana. Bem maior. Então, é algo muito maior. Então, por lidar com isso, nós temos que lutar sempre pensando na saúde do nosso paciente, na vida humana, que é o alvo do nosso trabalho. Doutora Lúcia, quais são os maiores desafios, o que é que tem de desafio hoje na saúde do nosso Estado, que na visão do Sindicato dos Médicos e da Federação Nacional dos Médicos precisa ser encarado e precisa ser superado? Marcelo, os problemas são iguais em todo o Brasil, mas no Piauí ele tem sua especificidade, porque o nosso estado é um estado muito pobre. Então, a saúde pública, essa conquista do povo brasileiro com a Constituição de 88, né, de ter o SUS, ele é o maior plano de saúde do mundo. Ele é algo que é ímpar no Brasil, né? A gente vê países como os Estados Unidos, onde pessoas ficam de fora da assistência. Gastam muito dinheiro para poder ter acesso, né? Então, assim, é uma conquista enorme. E no Piauí tem sua especificidade, porque nós falamos de um estado muito pobre, o estado mais pobre do Brasil. Mais de 80% depende da saúde pública, né? Então, nós temos que ver de uma maneira diferente. A preocupação é enorme com isso. Agora, por exemplo, nós temos esse desafio, a preocupação na manutenção dessa saúde pública do nosso SUS, para que ele continue com livre acesso, com transparência nos gastos, porque nós sabemos que o piauiense vai sofrer muito se esse SUS for alterado. Então, a gente tem uma preocupação, nós estamos sem dormir com isso daí, porque nós vemos os exemplos em outros estados e a gente sabe que isso vai alterar para a população, né? Olha, nós recebemos, todo médico piauiense sabe o que eu digo, pessoas de vários locais do Brasil, inclusive Centro-Oeste, que
uma vez eu vi uma paciente dizendo que mantém uma casinha alugada num bairro lá da periferia só para vir se tratar com a família e trazer outros, porque o SUS aqui, apesar das suas dificuldades, funciona. Então você vê como é importante esse sistema único de saúde, e a defesa dele, ela tem que ser uma defesa de toda a sociedade piauiense. Né? Então, a gente tem hoje um modelo que é referência no mundo, né? Agora mesmo durante a pandemia isso ficou muito evidenciado, porque o SUS hoje, o Brasil, ele tem toda uma estrutura, uma logística para vacinação, para saúde, atendimento base, né? Na saúde, no atendimento primário, mas tem que ter manutenção, tem que ter investimento, tem que ter atualização, né? Embora seja ainda referência. Essa parte do financiamento da saúde, na visão da senhora, é o maior problema hoje em termos de gestão? Um dos grandes problemas é o financiamento da saúde. E outra coisa que impacta, né, diretamente na qualidade da saúde, como você citou, o sindicato ele está mais relacionado à categoria, aos interesses da categoria. Mas quando a gente fala assim nos interesses da categoria, também está diretamente relacionado nessa qualidade da saúde. O financiamento é um deles, e outro, a fixação do médico para atender esses pacientes, os especialistas em várias áreas, desde a atenção primária a procedimentos de média e alta complexidade. Uma não é estanque desligado da outra. E você não vai ter um sistema de saúde a contento para atender se você não tiver esses médicos fixados no Sistema Único de Saúde. Não se pode conceber uma saúde pública sem médico dentro. Mas aí eu não vou alterar, eu vou continuar. Não. Se você não tiver carreiras bem estabelecidas, será que... Vai ficar sempre essa instabilidade lá na ponta para o atendimento? Muito. Você não tiver o especialista fixo, com estabilidade, concursado, com a responsabilidade dele ali naquele setor, você vai ter sempre uma instabilidade, porque no menor balançado aí... Aí você perde qualquer o instabilidade, especialista. o médico não tem aquele, eu vou falar de compromisso não do trabalho, mas o compromisso jurídico e aquela estabilidade, aquela ligação com aquele vínculo mais efetivo. Então, assim, não é só para a categoria, não é só para o profissional. Para o serviço, a senhora defende que é melhor. Com certeza, porque quem vai mandar, se eu não tiver uma coisa... É que a gente diz assim, por que prefeituras no interior, vamos dizer, sem estabilidade? Porque ela fica à mercê, né? A presença do médico ali em determinadas cidades fica à mercê da política. E é por isso que tem estabilidade, por isso que você não tem médico fixo, porque você não tem carreira estabelecida. O médico estaria ali independente do prefeito que ganhasse, independente da política que acontecesse. Até para poder ter os deveres melhor estabelecidos e para ser cobrado, questão de jornada, do serviço prestado. Tudo. Né? Você vai ter ele fixo lá, ele está estabelecido, está fixo lá. Então, não vai depender da vontade do político. O que acontece hoje? Você, quando muda o político, como é que o médico vai sair lá da capital com família, com filho, vou me fixar lá, se daqui a 1 mês ou 2 eu não sei se eu vou estar lá. Então, se eu não tiver isso bem determinado, isso só pode ser de uma maneira, concurso público e estatutário. Será que a saúde, o médico, ele é menos importante num setor desse do que, por exemplo, o judiciário, onde tem as carreiras estabelecidas, né? Acho que traria uma instabilidade jurídica se você não tivesse isso estabelecido. Do mesmo jeito, essa instabilidade que acontece. Na cidade tal eu não estou tendo, eu não tenho um especialista, falta isso. É por falta de carreiras médicas nesse município. Eu não vou ter algo de continuidade e com qualidade, onde eu fizesse avaliação constante daquela qualidade, tá faltando com aporte, o financiamento adequado, com especialista lá, se eu não tiver isso, eu não vou ter um sistema de qualidade para atender a população. Não vou ter nunca. Então, isso é grave. Não tem outra forma, não tem como inventar a roda. Nós temos que pensar nisso porque está diretamente ligada à saúde da população. Olha, nós temos uma carreira médica no estado do Piauí, no município de Teresina. Isso é único no Brasil.
Isso é tão importante que na hora que o governo do estado ele anuncia um concurso, mas todos os médicos fazem concurso e dão valor àquele concurso. Ah, mas aí o salário não é tão bom, eu não vou. Não se vê isso. A categoria médica assume e corre e fica. Ela prefere aquela estabilidade do que você ficar correndo de um lugar para outro. É importante, até porque algo existem importante. Garantias, né? Enfim, tem toda uma questão de estabilidade financeira. E você citou o Covid aí, veio a pandemia. Né? Se você não tivesse essas carreiras médicas no estado do Piauí, com estabilidade, seria difícil você dar aquele atendimento para a população. E para o próprio funcionário, que, de Sim. qualquer forma, muitos nós perdemos, né? Vidas de muitos, mas os que morreram, a família ficava assistida, ou o próprio médico, quando pegava o Covid, tinha que se internar tudo, ele tinha a segurança de que não, ele está doente, está ali se recuperando, mas eu tenho minha carreira que me deu a cobertura, o meu direito trabalhista necessário para me poder ter enfrentado essa doença e agora eu ter pelo menos o mínimo. Doutora Lúcia, a senhora citou o exemplo de Teresina em relação à carreira médica. Essa semana a gente está discutindo muito na TV e trouxemos para o rádio também, em relação ao programa Mais Médicos. Qual a avaliação da senhora, né, da Federação dos Médicos, do Sindicato dos Médicos, sobre a situação de Teresina? Teresina é a única capital do Brasil que não solicitou habilitação no programa ou não se inscreveu no programa para receber inscrições de profissionais médicos. Sim. E teria acesso a quase 200 vagas, caso tivesse se habilitado. A senhora acha que a saúde é prejudicada? Poderia ter um reforço importante? Qual a sua visão? Não, eu acho assim, nós estamos num momento muito delicado porque nós conseguimos alterar aquele programa Mais Médicos pelo Brasil, que fez uma diferença enorme. Porque ao mesmo tempo que o médico ele passava por um teste seletivo e ia para o interior, ele ia ter preceptores, né? Ao final daqueles 4 anos, ele, além de estar ganhando aquela bolsa, ao final estaria aprendendo com esses preceptores. Ao final de 4 anos, ele teria o título de médico da família, a especialização em médico da família, e ainda poderia fazer uma prova para permanecer. É CLT, não é estatutário, mas já é uma semente para a carreira médica federal. Então, médicos do Brasil inteiro, recém-formados, eles participaram, fizeram o teste. Então, era algo, e tudo médico com revalida, para atender a população, mas certificado que ele tem qualidade para atender o médico. É tudo médico com CRM, o médico pelo Brasil. Uhum. Então, tinha a garantia para o profissional, que ao final de 4 anos daquele trabalho, ele sairia especialista, com a residência e especialidade em médico da família, e ainda poderia fazer outro teste para permanecer no serviço público se ele quisesse, garantindo que ele é CRM, ou seja, garantia de qualidade para a população. Então, agora o que é que a gente viu? O Mais Médicos, ele não é dessa forma, Marcelo. O Mais Médicos, inclusive, ele divide muito, né? Ele impede, em muitos momentos, que médicos brasileiros com CRM façam sua inscrição e deixa a entrada para médicos sem revalida, ou brasileiros ou não brasileiros que fizeram fora do Brasil para vir trabalhar no Mais Médicos. Mais Médicos sem revalida, ou seja... Mas a prioridade é para médicos formados no Brasil? Não, não? Na verdade, não. Uhum. A gente constatou as entidades a nível nacional, inclusive a dificuldade dos médicos com CRM no Brasil para se inscrever no Mais Médicos, né? A gente vê que o objetivo mesmo era trazer médicos sem revalida, sem CRM para o Brasil. Então, são programas totalmente distintos, só que assim como em outros países de primeiro mundo, que exige que quem venha trabalhar no seu Brasil, no seu país, tenha um CRM, ou seja, garantia para a população que tem competência para trabalhar, o Mais Médicos não tem, ele não traz isso. E já tinha agora mais de 15 mil médicos concursados pelo Médicos pelo Brasil
e que foi retirada agora para voltar o Mais Médicos e trazer médicos sem revalida. Então, a gente lutou muito como entidade médica a nível nacional, que isso não acontecesse, porque todo país sério, você só pode trazer médico para trabalhar no seu país se ele tiver o CRM, o Revalida, que ele pode atender a população. Eu não vou trazer pessoas sem qualificação, sem qualidade, para atender a população brasileira, porque eu acho que a população merece menos. Será que alguém vai querer, ou de quem for mais abastado, tiver condições, ele vai sair para um São Paulo, um Sírio-Libanês, um Einstein desse, e a população merece menos? Então nós tivemos uma luta muito grande no Congresso, e o que a gente conseguiu, Marcelo, e que foi grave, foi que pelo menos esses médicos venham de fora do Brasil, eles vêm sem revalida, e vão começar a atender a população sem revalida, sem a constatação que tem qualidade para isso. Ao final de 4 anos, eles vão fazer o revalida. É perigoso? É. Eu vou trazer gente que eu não sei se tem qualidade. Será que a população merece isso? Mas pelo menos nós conseguimos que, ao final de 4 anos, façam revalida. Isso é sério. A população brasileira tem que se envolver nisso, porque isso reflete na assistência, né? Quais são os brasileiros que podem ir para o Einstein, para o Sírio-Libanês e tratar com os mais renomados e certificados médicos? A população brasileira não tem condição para isso. E eu vou querer isso para a população brasileira, então a população brasileira tem que se envolver. Doutora Lúcia, para a gente finalizar aqui, eu estava conversando, e por falar em Congresso Nacional, em luta no Congresso, a senhora conversava comigo de uma preocupação, né, das entidades médicas, dos reflexos das mudanças no sistema tributário brasileiro, na reforma tributária que ontem já passou na Câmara dos Deputados, que pode impactar, se aprovada dessa forma, deve impactar significativamente na prestação do serviço de saúde, ou seja, vai encarecer. E claro que isso é repassado para o usuário. Como é que é? Outra coisa grave. Uma é o nosso sistema público, a gente está lutando com unhas e dentes para que ele permaneça dando o direito ao brasileiro e piauiense de ter o seu sistema público de saúde com qualidade. Outra é essa. Ontem nós ficamos muito tristes porque passou a reforma tributária, e essa reforma tributária ela vinha com uma diferenciação muito grave para os médicos, em aumentar a alíquota, né? O governo federal, ele quer participar do bolo desses tributos. O ICMS, que é do Estado, e o ISS da Prefeitura, ele quer alterar para outros nomes, mas para poder participar desse bolo. E também alterar o IPI, né? Ou seja, vai repercutir em um aumento muito grande dessas alíquotas. A gente estima que a alíquota para o médico aumente em 700%. Ora, Marcela, a gente já tinha um setor sofrendo muito. Você vê a reclamação dos usuários e dos médicos em relação a plano de saúde. É algo que já precisava ser revisto. Com esse aumento de 700%, isso vai refletir para o usuário, né? Ou seja, o serviço vai ficar mais caro, o usuário vai pagar por isso. Exatamente. Então, é grave. Por um lado, nós estamos lutando pela saúde pública e, por outro, para esse setor, né, esse terceiro setor, que vai sofrer muito também. E, mais uma vez, eu repito, tem as especificidades de cada estado, como o nosso. O estado do Piauí, mais de 80% depende do sistema único de saúde, porque não tem condições. Então, muito poucos têm plano de saúde, mas aqueles que têm plano de saúde, eles não têm porque são melhores do que ninguém. É um esforço muito grande que essa pessoa faz para poder pagar um plano de saúde, porque o SUS ele já paga por aquele SUS, né? Sim. Ele é imposto da gente, todos nós já contribuímos e, de qualquer forma, nós usamos muito o SUS, todos nós usamos. Mas você faz um esforço para pagar um plano e já não está bem. E com esse reflexo, com esse aumento, como é que vai ficar essas pessoas? Então, nós estamos muito preocupados. Isso passou na Câmara de Deputados, ainda vai passar para o Senado. A Federação Nacional dos Médicos já tem, porque a gente tem a representatividade legislativa, que é a Frente Parlamentar da Medicina. O nosso presidente é o oftalmologista Dr. Irã Gonçalves, de Roraima. E nós já temos reuniões marcadas, já temos trabalhos feitos para a gente tentar reverter isso no Senado. Mas essa alíquota fica uma instabilidade muito grande, que a gente não sabe
Mas a estimativa não é das melhores, Marcelo, é para um aumento de 700%. Doutora Lúcia Santos, médica ginecologista e obstetra, e tem que encaixar na agenda aí, entre tantas atividades, também o exercício da medicina, né? O dia fica curto, inclusive a gente agradece a senhora por estar aqui reservando esse tempo para conversar com a nossa audiência, doutora Lúcia. Muito obrigado por ter vindo. Marcelo, eu que agradeço, parabenizo o Clube News, é de extrema importância, porque assuntos como esse são assuntos que têm que ser discutidos pela população. Então, vocês trazerem isso aqui é de fundamental importância, né? Nós, brasileiros e piauienses, temos que exercer a nossa cidadania. Ninguém dá nada para ninguém, né? A gente tem que cobrar dos nossos representantes e encarar esses assuntos como a política é chata. Não, é a política que resolve tudo. E ela vai depender de nós, fomos nós que colocamos, nós que temos ir à rua e nos manifestarmos, porque o reflexo vem e vem pesado. Obrigado, doutora Lúcia. Doutora Lúcia Santos, presidente da Federação Nacional dos Médicos. E eu quero deixar também aqui um abraço carinhoso para minha amiga Roberta Rocha, da assessoria de comunicação aqui do CIMEP, da doutora Lúcia. Sempre muito solícita e com a competência de sempre. Parabéns pelo trabalho, viu, Roberta? 10h33, tem intervalo aí, Ramon? E a gente volta com música, daqui a pouco eu volto e a gente conversa mais. Notícia e música no ar. Clube News FM. Cultura Clube News. Fala, galera, tudo bom? Sou eu, Vavá. Sou eu, Márcio. Ó, fiquem ligadinhos aqui, ó. Cultura Clube News, tá bom?